Olá, mais uma vez obrigada pela presença, pela participação de Laura e Rochede dessa vez, pela Arte Rio, né, claro, por toda essa organização maravilhosa do evento, das conversas e, enfim, de todas as ativações, né, que a Arte Rio se promove a fazer. Então, antes de mais nada, né, mais uma vez obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E eu acho que é um tema que, enfim, arte como transformação social, né, é um lugar que a gente, acho que a gente sempre falou como artista, como alguém que está ali idealizando, de alguma forma, articulações artísticas, mas que talvez até que, enfim, está ganhando algum tipo de potência, né? Está ganhando algum tipo de espaço. Então, eu acho que essa é uma conversa muito necessária e que poderia ser feita de diversas formas. Hoje a gente resolveu fazer essa conversa trazendo dois âmbitos completamente diferentes, né, de ações sociais, né? Então, Vida Livre traz uma articulação em prol de animais silvestres que precisam ser liberados e reinseridos dentro da natureza, e o Potenciativa, que enfim, a partir da arte, capta, assim como o Vida Livre, né, para uma transformação social em meio à mulher, né, captando e organizando exposições para ONGs, como o Lanchonete, que alguns de vocês viram a conversa hoje mais cedo, e Milhas pela Vida das Mulheres, que é em prol do aborto legal e seguro. E eu achei muito interessante também que a Laura Lima está participando aqui, né, junto com o Rochede, na feira, em prol do Vida Livre, mas que também já participou do Milhas pela Vida das Mulheres. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho, ou enfim. Então, eu sou Rochede Seva, sou diretor do Instituto Vida Livre e também sou artista. E eu também fico muito feliz dessa experiência e desse espaço de trazer o assunto de fauna, né, de biodiversidade, de liberdade para um espaço da feira. O que, num primeiro momento, não parece, né, que não é o assunto recorrente, né, tem projetos culturais, projetos de museus, né, enfim. E a gente pensa num trabalho, que é o que a gente vem fazendo desde 2015, quando começa o Instituto, de reabilitação e soltura de animais silvestres brasileiros. Mas eu nunca deixei de perceber um movimento de transformação e uma perspectiva artística também no trabalho que a gente faz. O Brasil é o último país, né, a abolir oficialmente, a gente sabe que nem é tão oficial, né, oficialmente sim, mas a gente sabe que a escravidão ainda existe, é um país afeito a ditaduras, é um país afeito a líderes autoritários, é um país que tem as maiores populações carcerárias do planeta, é o maior produtor de proteína animal do mundo, proteína animal de animais que vivem presos, e é o país que mais trafica animal do planeta. Então, eu acho que repensar a nossa relação enquanto brasileiro com liberdade, né, você vê a dificuldade que as pessoas têm com a liberdade do corpo da mulher em relação ao aborto, é um país muito pouco afeito à liberdade, é muito aprisionado em religiões, muito aprisionado em crenças e muito aprisionado em posturas políticas que deflagram o país que a gente vive em tantas instâncias, tudo é natureza, e a gente tem essa visão um pouco distorcida do homem, como se o homem não fizesse parte da natureza. E eu acho que é uma coisa, que é um paradigma que precisa ser sempre repensado, porque a gente é natureza, tudo que a gente vive é natureza, está tudo de fato conectado, que parece, né, um clichê, é tão comum a gente falar, mas é conectado porque tudo vem do mesmo lugar. Mas é um clichê super, super adequado. E é isso, assim, no caso do nosso trabalho, é um trabalho de atender animais que estão vivendo situações de sofrimento, situação de prisão, animais que nunca deveriam estar ali. Eu sempre penso, as pessoas conversam e assim, ficam, você não tem pena, você não fica com saudade quando você solta um animal, quando o animal volta para a floresta. Eu falo assim, não, é o melhor momento, porque eu acho que eu acho que a gente tem uma relação com um animal engaiolado, um animal preso, é uma relação que aprisiona a gente também. Então, eu fico muito feliz desse espaço da arte, desse espaço aqui de pessoas reunidas, para a gente também poder falar sobre esse assunto, mostrar o nosso trabalho e a cada ano ter
pessoas como a Laura, que já é uma parceira do Instituto desde 2017, vivenciando isso junto. Eu fico muito feliz. Mas vamos falar para não... eu sair falando muito, né? Bom, boa noite, obrigada, né, por a gente poder, às vezes, ter a oportunidade de falar. Meu nome é Laura Lima. Nossa, são tantas coisas, né, que eu faço. Eu também tenho uma galeria aqui, que é a Galeria Dirijo, e sou fundadora da Galeria Gentil Carioca, que faz parte aqui. A gente tem alguns artistas mostrando também. Desde muito tempo, assim, começando a fazer as coisas, eu entendi que, assim, certos gestos e a arte não tem como se dissociar de perceber o entorno e pensar ações que precisam, talvez, ampliar. Talvez seja isso um pouco essa ideia do potência ativa também, né? Então, vida livre, parece que tudo se expande, assim, espaço, né? Parece um movimento arquitetônico, escultural, né? De gestos, intenções de conhecimento, assim. Então, há muitos anos atrás, eu resolvi montar, junto com o Ernesto Neto e o Márcio Bottner, a Gentil Carioca, já tendo meu espaço de arte, porque a gente achou que a arte estava super sucateada naquela época, 2003, né? Os museus não conseguiam programações, não conseguiam dinheiro e tal. A gente falou, bom, vamos pular para o outro lado do balcão, né? Vamos começar a gente mesmo a articular coisas, porque tem uma cena incrível. Rio de Janeiro, historicamente, tem uma cena incrível também, e a gente tem também artistas de outros estados e tal. Então, assim, comecei o meu trabalho de arte e fiz isso. Então, eu sempre estou atenta, assim, em fazer projetos que tenham uma noção coletiva, né, de alguma maneira. Tem uma ideia boa, alguma coisa que pode fazer algo acontecer com a arte ou com o entorno. Aí eu sou facinha, assim, já falo que eu sou assim, eu sou bem facinha. Vamos embora fazer algumas coisas. Por que eu encontro o Rocher de Seba? Rocher, como a gente brinca, chama ele de Rocher. No começo dos anos 90, eu comecei a produzir trabalhos e com seres vivos. Eu dizia que eram trabalhos com seres vivos. Isso poderia ser com animais, plantas ou pessoas, né? E tudo ao redor disso, politicamente, o que significaria, né? Então, em 94, eu comecei um trabalho que é mais ou menos uma estrutura fundamental do pensamento do meu trabalho, que se chama Homem Carne, Mulher Carne, mas eu fiz, de propósito, um trabalho com um animal. Eu trouxe uma vaca da montanha, aqui perto, da região de Saquarema, para a praia de Ipanema. Claro que a gente tem que ver os contextos de época, né? Isso foi nos anos 90, se discutir exatamente as questões de você deslocar um bicho que é da montanha, colocar ele na praia, mas, na verdade, era também uma discussão formal sobre essas ideias de paisagem, desplaçamento, né? Que também, sei lá, uma palavra que as pessoas falam também. Isso gerava uma coisa em torno do pensar, né? O que eu acho interessante sobre trabalhar com seres vivos, nesse caso, é que eu acho que todo o universo das coisas vivas, elas são mais incontroláveis. E isso, para mim, era muito interessante. Tanto que também, trabalhando com pessoas, eu nunca ensaiava, né? E também recusava a ideia de que as pessoas chamassem meu trabalho de performance. Para mim, era uma matéria do mundo, né? Talvez seja um pouco parente do que você chama de que tudo é natureza, né? Uma materialidade, uma carnalidade. Então, eu fiquei ali um pouco estressando essa coisa das palavras, né? Das maneiras de chamar arte. Ao longo do tempo que você vai falando, lidando, colocando essa questão, você também vai criando situações de olhar para o trabalho, situações que são situações, digamos, usar a palavra éticas, né? Que eu acho que isso é um assunto interessante nesse aspecto. E isso também da forma que você lida com as pessoas, né? Também você tem que criar certas éticas de convivência, né? Então, assim, estamos sempre rodeados por um gesto político. Em 2017, foi aí que eu encontro o Roched, fora inúmeros outros trabalhos que aí eu poderia citar depois e tal, mas a Lisete Lainado estava fazendo a direção
do Parque Lage, em 2017. E você imagina, de 94 a 2017, todas as questões que surgiram dos ativismos com relação aos animais, né? Situações que, inclusive, eu presenciei, que eu, na verdade, tentava colocar. Me lembro muito que eu criava umas coisas paralelas, assim. Eu fazia o trabalho das galinhas, mas eu ia lá nos matadouros, pegava as galinhas que iam ser comida, sei lá, no dia seguinte, pegava as galinhas, levava para o trabalho, colocava as pluminhas e ligava para um amigo que tinha um sítio, e que era um sítio assim, bem aberto, as galinhas iam para lá. Assim. Ninguém sabia disso, eu não colocava, nem escrevia isso para justificar a questão do trabalho com as galinhas, mas isso, de fato, era uma coisa que acontecia. Eu me lembro que, às vezes, as pessoas vinham e falavam assim, você está trabalhando? Isso já foi se articulando, né, as questões dos ativismos com relação aos animais. Você está trabalhando com bichos e tal, não pode, tem que desmontar esse trabalho. Agora eu falei, calma, vamos conversar sobre esse assunto, né? Aí eu contava que as galinhas estavam, e a pessoa ficava um pouco assim desconcertada, porque entre também determinar coisas grandes e que são realmente necessárias, né, criar situações que você possa discutir as maneiras, né, de lidar, também tinha essa situação, que a pessoa ficava um pouco surpreendida, né, com o gesto do trabalho. Então, em 2017, no Parque Lage, a Lisete Lainado me convida para sequenciar um projeto dele chamado Modelo Vivo. Eu não me lembro o primeiro projeto como chamava, mas o segundo era que ela me convida e se chamaria Modelo Vivo, Modelo Bicho. Aí ela chegou, de uma forma assim, a gente estava conversando sobre isso, ela falou, vem, traz, sei lá, uns gatos. Eu também tenho trabalhos com gatos, eu já fiz exposições só para gatos, exposições de arte só para gatos. Traz uns gatos, a gente bota também uma galinha e tal. Eu falei, não quero fazer isso, sabe? Parece uma... Falei com ela, não estou afim. Eu outro dia estava olhando um projeto no Instagram, aliás, um amigo meu me apresentou, o Marco Chaves, tinha me mostrado. Falei assim, eu acho que eu vou conversar com essa pessoa, né? E a gente fez o projeto naquela época, daquela maneira, com que era possível também, porque você não pode ficar deslocando também animais que estão sendo cuidados. E foi uma experiência super bacana nas cavalariças. Então, eu criei uma paisagem, então a gente colocava as crianças e desenhava alguns bichinhos. Nessa época, eu conheci o Roched, e ele me chamou por uma soltura, porque ele convida pessoas, às vezes, para acompanhar os processos de soltura desses animais. E eu fiquei olhando e via como é que funcionava. E essa parte eu achei bastante... que foi o jeito que eu trabalho no meu trabalho de arte, pensar como é que as pessoas usam os instrumentos ou fazem as coisas, né? E eu via que existia sempre uma urgência. E ele... Eu lembro que o carro dele que parava, morria. Eu falei assim, espera aí, você tem dinheiro suficiente para fazer isso? Como é que é isso? Como é que são essas... Capivara dentro do carro. Uma vez as capivaras pulou, exatamente. Exatamente, saiu da caixa, fiquei apavorada, estava com ele. Então, eu acho que o Roched, com essa invenção, essas teorias de invenção, de como lidar com essas coisas, claro que ele não inventou essa roda, tem outras pessoas que também fazem e tal, eu achei bastante fascinante. Assim. Então, eu, um dia, andando com ele, virei para ele e falei, fiz assim, bem didaticamente, mas ele já conhecia, assim, que a gente estava se conhecendo. Você já ouviu falar na Lygia Clark? Você viu que ela saiu, né, de um determinado lugar? Eu fiz uma explicação assim. E aí ela falou, não, agora eu atendo, eu faço essas experiências, né, com as pessoas e tal, com esses objetos. Então, eu acho que poderia ser uma coisa interessante pensar nesses instrumentos. Mas essa foi uma associação que eu fiz para ele de ideias, não que seja exatamente isso, né? E aí eu falei para ele que a gente podia pensar os instrumentais e as formas de lidar também com esses bichos, quer dizer, até, digamos, o capítulo tal, porque, evidentemente, a gente não é passar por todo esse livro, né? Isso é só um projeto, que isso seria bastante interessante. E aí eu também fiz uma outra associação ligada à arte,
que eu falei assim para ele, quando as pessoas restauram um quadro, se você perguntar para os restauradores, eles estão restaurando um quadro, eles não podem fazer intervenções definitivas. Por quê? Porque lá adiante pode ser que uma outra técnica seja descoberta e seja usada para poder lidar com aquela pintura naquele determinado tempo e espaço. Então, a gente agora inventa esses instrumentos, esses materiais, tal qual um restaurador pode, que é um pouco isso, resgatar, restaurar, né, e cuidar. Então, eu tinha feito essas associações e a gente passou a conviver bastante. E eu tenho aprendido muito com isso. Eu acho que é interessante, né, a gente ver, eu estava até aqui pensando, enquanto vocês estavam falando, assim, da necessidade, né, de uma ação como a sua. Eu também posso falar a mesma coisa sobre a minha ação, porque, bom, senão também não estaria fazendo. Queria até mencionar que tem a Casa Nem aqui, que também participa de alguma forma, também mais ou menos com essa mesma metodologia, né, de trazer a arte para uma consciência sobre um assunto, né, necessário, social. E eu estou achando também muito interessante a gente ver um espaço como a Arte Rio, né, uma feira de arte que é completamente orientado a vendas, mas querendo também se ampliar, né, e vendo galerias, né, como, por exemplo, a própria Gentil Carioca, também querendo se ampliar, mesmo sendo ali um espaço, inicialmente, ou pelo menos, né, basicamente, para vendas. Né. Então, é interessante como, de repente, não vou saber precisar, né, o ano específico de quando isso começou, mas existe essa abertura, né, de querer não só fazer uma única coisa, né, e querer, sim, ampliar o escopo para algo participativo social. Então, enfim, então, antes de tudo, obrigada por fazer seu trabalho, porque é extremamente necessário. E obrigada, Laura, também por participar disso e, inclusive, pensar nisso como artista, como ativadora e como galerista também, que eu acho que isso é muito interessante. Então, acho que, bom, enfim, continuando agora como mediadora, gostaria de saber de vocês o que vocês acham, como é que a arte deve, assim, continuar a trabalhar essa proposta, né? Como é que a gente deve continuar, enfim, abrindo os caminhos para trabalhar essas ações, né? E que não seja apenas numa feira, que não seja talvez apenas numa galeria. Onde mais será que a gente deve abranger para a gente continuar esse nosso diálogo e essa ativação? Eu fiquei aqui pensando, eu estava conversando ontem com um amigo, e ele falou assim, você sabe que o Zerbini, então eu não sei se foi mesmo o Zerbini, ele falou assim, eu acho que foi o Zerbini que falou isso, e eu concordo plenamente. Eu acho que projetos filantrópicos, pessoas que têm dinheiro e são colecionadoras, deviam pagar o dobro do preço da obra. Eles pensam isso, sabe? Já tem muito dinheiro e, no final das contas, querem ter uma obra de arte para poder ajudar uma causa. E aí eu fico pensando assim, será que essa conta não está um pouco peculiar? Sabe? A gente não devia pensar sobre essas coisas? Então, assim, uma coleção, e as pessoas que colecionam sabem disso, ela vai criando, à medida do que você escolhe, uma linguagem. E você já tem uma linguagem, né? Você tem uma maneira, você pode doar, você pode fazer várias coisas com a sua coleção. E eu acho que parte do projeto seria também entender que arte é pensamento, e arte não é só colecionar o objeto per se, né? Aquilo que tenha bordas e seja alguma coisa que você vai colocar em algum lugar da sua casa. Aquele trabalho, ele potencializa, falando nessa coisa da potência ativa, né? Ou lá, como, sei lá, o Neto e o Márcio falam que é um cadinho cultural que está ali dentro da casa da pessoa. Ele está ensinando você a ver o mundo de outras formas, né? Não é só ter. Portanto, as pessoas que te perguntam quando você vai ficar com saudade, né? Elas deviam liberar também certa parte, não só da grana, como dos seus trabalhos. Doar para lugares, sabe? Ajudar projetos. O colecionador, a colecionadora, eles têm que entender
que eles têm que fazer mais do que só possuir coisas. A gente já sabe por quê, porque a gente podia entrar numa discussão social sobre o que significa. Eu acho que esse é um recado bastante direto e claro. Uma das coisas que a gente passou aqui com o projeto que a gente está fazendo ali no Stand Vida Livre é que a gente tem ninhos pequenos, células de ninhos, que a gente vai colocar na floresta. Parte do trabalho que a pessoa compra está na floresta. Eu, assim, quase titubeei se eu não deixava só na floresta, entendeu? Para, sabe, dizer para a pessoa que coleciona que ela, sim, pode colocar o seu trabalho na floresta e ela vai, com esse dinheiro, ter dado dinheiro para o Instituto Vida Livre, né? Ou outros projetos, né, que são sociais. Por exemplo, tem o Milhas pela Vida das Mulheres, né? A gente acaba vendendo gravuras, etc., a preço barato. Nós acho que tinha que começar a doutrinar mesmo esses colecionadores a pagar mesmo o dobro, triplo do preço, né? Porque isso, sim, faz girar aquilo mesmo que eles construíram com seu lucro, né? Que tem as suas fortunas. Porque, claro, que colecionar também não é só isso, não é uma divisão entre dinheiro e tal. Tem muita gente que está aí, coleciona e rala e junta o dinheiro mesmo para ter o projeto de arte, claro, né? Mas dando um recadinho, sabe, para o pessoal, que eu acho que tem que começar a pensar nisso. Quer ajudar a arte? Então, pensa na linguagem que você está fazendo como coleção. Entendeu? Não é só ter coisas. Fiquei com vontade de dizer isso. Porque... Fez bem. Na sua pergunta, você perguntou, né, sobre se a arte deve fazer isso. Quando a Laura trouxe, ela falou da perspectiva do colecionador, né, de quem consome a arte. E aí eu pensei de quem produz a arte. E eu acho que o artista e a arte, né, ela tem que ser livre. Então, não tem que nada. Não tem que... Eu acho que não tem que ser uma obrigação do artista. Eu acho que faz parte do pensamento de um artista de verdade pensar o mundo, pensar o seu entorno. Mas eu acho que o nível de engajamento, até onde ele vai no que se dedica ao propósito de arte, eu acho que tem que ser livre. Mas eu acho que ampliar as temáticas e ampliar os olhares sobre assuntos e sobre delicadezas mesmo da natureza, né, e dos contextos políticos, sociais, culturais que a gente vive, eu acho que é fundamental. Acho que é uma oportunidade, não acho que não é uma obrigação. Eu acho que é uma oportunidade de todo mundo que cresce olhar o entorno para se libertar. Eu acho que a gente se conhece, a gente se liberta à medida que a gente se conhece e conhece o nosso entorno. E na minha visão sobre uma obrigação, não penso como obrigação, penso como oportunidade mesmo. Eu gostei que você trouxe a perspectiva do artista, né? Porque, enfim, cada um também, enfim, a arte, como todo mundo, como é sabido, né, sempre é política. E assim, ela também é política porque ela parte de um princípio interno do artista de se manifestar sobre algo, né? Não é porque necessariamente vai falar sobre uma situação política XPTO. E quando essa relação está interligada com alguma forma de... Não vou usar a palavra ativismo agora, mas assim, como uma forma de alerta a uma situação que deveria ser contemplada, que é para além do ser, né, para além do que vem de dentro, mas que está talvez conectado também com alguma certa condição social ou um certo espaço social, ela obviamente não, né? Mas ela deveria sim ser manifestada. E que interessante que a gente está vendo como a arte ela também está se proliferando dessa forma, né? Tipo assim, a gente está talvez, né, tardiamente, finalmente dando voz a pessoas dos mais diversos lugares, né? Já está começando agora aos pouquinhos a se descentralizar. E eu acho que ações como Vida Livre, como Casanem, como, enfim, as outras instituições que estão aqui também, de conseguir ampliar essa discussão, porque não só você reúne, né, a partir da curadoria, a partir de projetos, a partir de conexões, você vai fazendo esses elos com esses temas e tentando expandir para além da arte, né, como vocês mencionaram, né? Então, é
é algo que talvez saia desse mundo, nesse microcosmo, que até na conversa de antes a gente estava tendo, que é tão fechado e que, de repente, a gente começa a olhar para fora e não apenas para dentro. Como é que vocês se estruturam dentro das ações de vocês, né? Tipo assim, dentro das solturas, como é que é esse processo? É, tipo, basicamente o beabá, porque é muito único, eu imagino, né? A gente, desde que começou o Instituto, né, um projeto que tem os veterinários que trabalham comigo, tem biólogo, e hoje a gente tem o espaço, né? Quando eu conheci a Laura e vários projetos que eu vim fazendo até o ano passado, era para a gente poder criar condições, enquanto meu carro estava morrendo, era para a gente criar condições de ter o nosso espaço próprio, e a gente agora tem, é o espaço Vida Livre, fica no Jardim Botânico, na Rua Caminho A, e é um espaço gratuito e democrático de atendimento a animais silvestres. E eu falo que é democrático porque eu já tive uma vez durante a pandemia, teve um dia que a gente foi atender uma preguiça, que ela estava nos fios, numa comunidade em São João de Meriti. E a gente foi lá resgatar essa preguiça, foi uma loucura, fui eu no meu carro, aquela loucura toda, não sei o quê. E aí, no dia seguinte, uma jiboia, no Itaiangá, numa dessas casas que os colecionadores deveriam pagar o triplo, também estava ali circulando. E aí eu pensei, gente, é muito fascinante, porque a vida dos animais é completamente alheia às nossas diferenças e às diferenças que a gente cria, né, entre nós. E os animais têm demandas independente da gente, independente do mundo que a gente espera que é nosso, né? E então a gente atende lá no Instituto todas as pessoas que precisam, dentro das nossas condições também de trabalho. E é um trabalho que acontece no atendimento aos animais silvestres, animais vítimas do tráfico, animais que foram apreendidos pela polícia, animais resgatados pelos bombeiros, muitos animais que ficaram órfãos porque a mãe foi atropelada, a mãe foi atacada por cachorro. E aí é aquela troca, né, de entender a história daquele bicho que vem, e aí a gente dá um nome para os animais são tratados, passam por exames para quando voltarem para a floresta, não levarem uma doença para a floresta, tem todo um cuidado sanitário para esse processo. As áreas de soltura são locais autorizados pelo IBAMA para poder receber esses animais para o projeto, para o trabalho de acompanhamento e soltura. E alguns animais vão precisar de meses de atendimento, de cuidado, né, dependendo da situação, das circunstâncias que tem. E esse é um detalhe pelo qual eu sempre optei em botar nome nos bichos, porque cada bicho tem uma história própria, né? É um indivíduo. Então eu já fui criticado por isso, dizendo que eu estava humanizando o animal. A ideia não era humanizar o olhar, né? Igual você falou assim, você acha que a gente dá voz ao artista? Na verdade, o artista tem voz, as causas têm voz. O que você dá é ouvido e a oportunidade dele ser ouvido. E nesse contexto, eu acho que os animais também têm histórias muito próprias, né? Então, assim, não acho adequado ser jiboia A084B, sabe? Aí eu botei o nome da última jiboia que a gente recebeu, que está sendo cuidada, uma jiboia imensa, que bateram na cabeça dela. E a gente está cuidando dela direto, com a cabecinha imobilizada. Eu botei o nome dela de Santinha. E é uma história própria, porque a Santinha tem uma história diferente das outras. E o trabalho é esse, né, de entender os animais como indivíduos, ter o entendimento de que eles são, embora sejam indivíduos, eles são parte de um contexto que eles precisam, que se eles vão voltar para uma floresta, ou entender também o espaço urbano, né? A gente já fez soltura na Lagoa, no Pão de Açúcar, no Jardim Botânico, entender também a cidade como um espaço de biodiversidade. Então, é o entendimento do bem-estar e da preservação daquele indivíduo, mas também do local que vai recebê-lo. E também a ideia de difundir e tornar conhecidos os bichos brasileiros. Porque é uma coisa muito trágica e eu acho que é um reflexo da nossa relação com o Brasil, da nossa relação com o que é nosso. Porque durante o meu mestrado eu fazia pergunta, e é muito comum, eu faço a pergunta aqui e as pessoas ficam meio travadas. Eu peço, fala 5 bichos brasileiros, 5 bichos silvestres, e as pessoas não falam nenhum bicho brasileiro. As pessoas falam girafa, elefante, leão, e não se lembram dos nossos bichos, que é a maior biodiversidade do planeta. Então, também é uma missão do Instituto tornar esses animais conhecidos
E quando eu convido a Laura e outras pessoas, e quando a gente também, eu tenho esse trabalho de criar aquela linguagem da soltura, é porque eu entendo que soltar um animal, além de todo esse trabalho técnico e científico que envolve ele, é também um trabalho, é um manifesto. É um manifesto de liberdade. Eu acho que quando a gente solta, e quando eu tenho uma dedicação imensa a tornar um gambá livre, é porque liberdade é importante para mim. Então, é um convite a você ser livre, a você amar livre, a você pensar livre, e você permitir que o outro seja livre. E é por isso que eu acredito muito no trabalho. E eu fiz aqui uma explicação mais ampla do que eu entendo, de como eu vejo o Instituto. Como é que vocês ampliam o campo de atuação de vocês? Enfim, claro que participando com ações como Vida Livre, como Milhas pela Vida das Mulheres. Mas como é que vocês buscam dentro da própria prática de vocês, né? Não só em entregar para um projeto social, né? Como é que talvez isso potencializa dentro do próprio trabalho de vocês? Olha, assim, eu desde lá do começo gosto muito da questão da linguagem. Então, assim, não comecei a trabalhar e fazia uns trabalhos com pessoas e os museus, galerias falavam para mim: faz na primeira noite e bota um vídeo na exposição, vai ficar mais barato, aquelas coisas. Eu falo: não, eu quero fazer todos os dias a exposição, até o final. E então, assim, eu gostava de fazer esse tipo de coisa, estressar um pouco. E eu acho que essas coisas, elas são feitas, e, sei lá, enquanto você perguntou para mim, eu fiquei pensando assim, eu acho que eu sou meio revoltada, assim. Estou sempre revoltada com alguma coisa. Não que isso seja ruim. A ira não é uma coisa assim, então, né? Às vezes é preciso de uma pitadinha de ira para você mudar, fazer uma reviravolta, né, em certas situações. Haja visto que a gente a gente fala, sei lá, em democracia, e a gente sabe que democracia é um assunto muito mais sério do que realmente existe na sociedade, né? Que a gente não tem sociedades realmente democráticas, pouco livres, lugares que se chamam democráticos e que falam de liberdade, na verdade, usam mão de obra ilegal, essas coisas todas. E o Brasil, né, está numa situação bastante difícil, né? E aí uma pitadinha, né, de criar também, né, situações que estressam a coisa acomodada, né? Então eu acho que eu, sei lá, fiquei com vontade de responder que eu sou meio revoltada. Eu acho que assim, dentro do meu trabalho todo, do trabalho que eu desenvolvo no Instituto e também o trabalho de arte que eu também desenvolvo, teve um dia até que eu estava conversando e eu falei para minha mãe que hoje eu pintava, que o meu trabalho de pintura e tudo era um reflexo do Instituto. E a minha mãe falou assim, você está injusto, porque o seu trabalho do Instituto é um reflexo de você pintar desde criança os bichos dessa forma. Mas eu acho que uma coisa que sempre me chama a atenção, e eu acho que é um enunciado meio crônico meu, é de deslocamento. Eu não sei se é por me chamar Rochede, que ninguém sabe. Acho que eu sou o único sempre. Então, mas é um pensamento um pouco de deslocamento assim das coisas. E não que seja ruim, mas é uma ideia de que tem essa coisa de parecer que está fora do lugar. E é uma coisa que acontece muito no trabalho do Instituto, que é isso, é o animal que está fora do lugar, é o animal que não devia estar na gaiola, é o animal que apareceu no forro do telhado, é o animal... E parece que... E é curioso, assim, que é sempre tratado... Os animais que estão aqui, no contexto, por exemplo, do Brasil, muito antes da gente, quando eles atravessam uma cidade, estão numa casa... o enunciado, a matéria de jornal é: jiboia invade um jardim. Né? E, na verdade, ela não está deslocada, é o jardim que invadiu por onde ela passava. Então, essa ideia de que a gente tem um mundo que se desloca e que tem seres que estão sempre se sentindo deslocados. Eu acho que essa sensação de deslocamento, né, é uma coisa
muito ampla, assim, né? E que ela pode ser ela pode ser uma mola de dor, né? De sofrimento, mas também é uma mola de transformação e de olhar para o outro e de se libertar também. Bom, então eu quero agradecer pela participação de Laura, de Rochede, pela Rio, ao convite para essa fala. E convidar vocês, obviamente, a visitar nossos estandes, que estão logo ali, junto a todos os outros estandes institucionais que estão absolutamente fenomenais. E de apoiar, compre arte para apoiar, apoie a causa. E tem obras aqui que, enfim, começam em valores até acessíveis. Hã? E paguem o triplo, ou o quádruplo, ou o quíntuplo, que eu acho que é extremamente relevante mesmo, né? E continuem apoiando e, enfim, Arte Rio também, continue com um belo trabalho. Gente, brigadíssima e parabéns.